CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, estamos iniciando o CBN Universidade deste sábado, 31 de julho de 2021. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa que traz as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica com a gente, porque tem muita informação interessante aqui na CBN Campina Grande. Neste sábado teremos o segundo comentário da série sobre tecnologias da informação com Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, o paradigma das tecnologias da informação. CONCEP da UEPB aprova a adesão ao SISU 2021.2 e deve ofertar mais de 3 mil vagas para cursos de graduação. Estudantes de jornalismo da UEPB são selecionados para projetos de comunicação sobre arboviroses. A gente traz revisão no quadro Português Sem Segredos. Projeto da UEPB avalia casos de feminicídio na Paraíba. Estão abertas as inscrições para o Seminário de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba, o SEMEX. E tem informação para você, estudante da UEPB, que tem perfil para receber o auxílio conectividade. O edital está aberto e a gente traz todos os detalhes sobre a seleção. E por aqui ainda tem uma reportagem sobre a importância de praticar atividade física. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia falando sobre a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP da UEPB, ao termo de adesão da universidade ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o semestre 2021.2. A medida foi aprovada por unanimidade. Com isso, a UEPB deve ofertar um total de 3.003 vagas para os cursos de graduação no período 2021.2 em todos os campos da instituição. Além do termo de adesão em si, a reunião online do Conselho ainda determinou sobre o peso e a nota mínima de 400 pontos para que os candidatos possam ser aprovados na universidade. A seleção se dará exclusivamente a partir das notas dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. Essas mais de 3 mil vagas são para o próximo período letivo previsto para ter início no mês de novembro deste ano. Agora vamos de comentário no quadro Direito e Cidadania e a segunda coluna da série sobre tecnologias da informação. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E para hoje, o segundo episódio da série Tecnologias da Informação, Sociedade e Direito. No episódio presente, o paradigma das tecnologias da informação. Bem, quanto à origem, a denominada origem das tecnologias ou das TIs, tecnologias da informação, essa se desenvolve essencialmente a partir do avanço tecnológico de diversas áreas do saber e do conhecimento em todo o planeta. A informatização, por exemplo, se tornou uma lei na sociedade moderna e contemporânea ocidental, digamos assim. Mas a origem efetiva, vão dizer os teóricos, tem mais de 700 anos antes de Cristo. Teria acontecido, portanto, lá atrás com Tales de Mileto. Mas essas TIs seriam o ponto de partida, ou as TIs viriam a se tornar um ponto de partida para todo o desenvolvimento tecnológico do mundo ocidental. Depois, por exemplo, da ideia e do paradigma efetivo, concreto, da imprensa topográfica no século XIV, mais à frente, com a invenção das calculadoras e caixas registradoras no século XIX, nós temos, portanto, uma passagem da origem para o desenvolvimento. Na mesma época, programas de computadores, uma revolução na transmissão de informações, acontece no mundo ocidental. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós tivemos a transição dos computadores
eletrônicos modernos para o que hoje podemos chamar de domínio ou dominação da circulação de informação. A partir, portanto, da Segunda Grande Guerra, tem-se definitivamente a aceleração do desenvolvimento tecnológico. Quem nunca leu a biografia de Alan Turing, que pelo menos assista a uma película americana intitulada Jogos da Imitação, que é a história de um criptólogo, de um linguista, que desenvolve uma máquina para decifrar, portanto, um computador para decifrar os códigos de outra máquina, um computador também, durante a Segunda Guerra Mundial, que seria a máquina dos nazistas, denominada ou nominada de Enigma, e que, portanto, elaborava todas as estratégias de guerra do nazismo. E assim, essa aceleração acontece. Nós notamos, portanto, que a implementação da tecnologia da computação provoca, portanto, esse desenvolvimento das tecnologias. Temos, portanto, uma implementação das tecnologias da informação a partir de então, a partir dessa máquina denominada computador. Cria-se, portanto, sistemas para as corporações poderem desenvolver suas ações, suas atividades, poderem organizar sua funcionalidade e se tornarem auto-operativas. Para isso, faz-se necessário, portanto, treinamento de utilizadores, de usuários dessas tecnologias. É preciso pessoas que operem essas tecnologias. Entram em campo, portanto, a necessidade ou as necessidades das atividades humanas e, portanto, de um aperfeiçoamento para que essas pessoas consigam deter uma técnica de operação desses sistemas. Isso gera, portanto, o que hoje é conhecido como sistema tecnológico de informação. E, para muitos teóricos, portanto, faz nascer um campo de atividades humanas para o trabalho denominado de labor da informação. Isso passa a ser construído através de software e outros equipamentos que visam fundamentalmente a diminuição dos gastos, portanto, e dos custos dentro dessas corporações. A informatização, e, portanto, a organização tecnológica vai contribuir enormemente para esse desenvolvimento do que nós chamamos hoje de capitalismo tecnológico, com políticas como as denominadas de Cost of Ownership, gastos com tecnologias da informação. Os gastos com tecnologias da informação se tornam, portanto, preponderante nesse modelo de desenvolvimento econômico, de organização da sociedade e de implicações no sistema do direito. Essas corporações, portanto, passam a viver o paradigma da compra de hardware, da documentação de base de dados, de instalação e preparação de ambiente para toda a funcionalidade e operacionalidade desses sistemas. Nós temos, portanto, definitivamente a organização de um campo das atividades humanas na economia ocidental. E esse campo das atividades humanas se constrói a partir da ideia de formação de grupos de trabalhos, treinamentos operativos ou treinamentos de equipes de operação e de equipes de utilizadores, digamos assim, formação de pessoal, e não apenas formação, mas sim formação acoplada com a ideia de adaptação desse pessoal e a perspectiva de aceitação desses sistemas pelos utilizadores. Portanto, assim tem-se definida inequivocamente o campo, a delimitação imaterial geográfica das atividades humanas. O que implica dizer que agora era necessário observar o campo das finalidades das tecnologias da informação. No final do século XIX, fora lançado um cabo telegráfico entre a Inglaterra e os Estados Unidos que ocasiona toda essa exigência e necessidade de transformação das relações comunicativas e da produção de informação. Até o final do século XIX, a produção de informação, portanto de comunicação, entre a Inglaterra e os Estados Unidos, levava entre 10 e 28 dias para uma produção de comunicação ser transformada em informação e ela ser enviada, distribuída e recebida. Ou seja, do emissor até o receptor, entre 28 e 30 dias. Com o lançamento do cabo telegráfico
entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, esse tempo caiu de 28, 30 dias para em torno de entre 20 e 30 minutos. Em seguida, outros países europeus buscaram a industrialização e a sua ideia, digamos assim, necessidade de otimizar o uso da energia elétrica e locomotiva. Essa realidade, portanto, provocou o aumento das relações comerciais, que, por sua vez, provocou a necessidade de aperfeiçoamento dos meios de comunicação e gerenciamento das informações. Definitivamente, comunicação e informação passava a ser não apenas um mecanismo de desenvolvimento das atividades comerciais, econômicas, financeiras, enfim, não apenas veículos de desenvolvimento do sistema capitalista ocidental, mas fundamentalmente era a ideia e, portanto, concretamente o início da produção de riqueza na economia ocidental a partir do paradigma da comunicação e informação pelas tecnologias da informação. A finalidade, portanto, finalidade originária das tecnologias de informação é acompanhar as demandas das organizações econômicas, acompanhar as necessidades, as exigências e as demandas das grandes corporações que desenvolvem o sistema capitalista. As tecnologias da informação desenvolveram-se e evoluíram-se, portanto, a partir dos anos 70, pela ideia do eletrônico. O processamento e o armazenamento da informação se tornaram populares no campo das corporações. E o surgimento, dizem os teóricos, o surgimento da globalização vai observar na tecnologia dos computadores uma ideia econômica, qual seja a ideia de imprimir velocidade, de imprimir políticas e técnicas de diminuição de custos na circulação de informação que vai produzir riqueza para esse mundo econômico capitalista que hoje os teóricos chamam de o capitalismo tecnológico. Obrigada, Luciano Nascimento. E sábado que vem tem mais comentário aqui no quadro Direito e Cidadania. E vamos fazer nossa primeira pausa neste sábado. Depois do intervalo, nosso assunto é a participação de estudantes de jornalismo da UEPB em projeto nacional de comunicação sobre arboviroses. E ainda tem revisão de português com o professor Edson Tavares. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, fechando o mês de julho com muita informação por aqui. Está previsto agora, para o mês de agosto, o início da segunda turma do curso de especialização em estudos de História Local, Sociedade, Educação e Cultura, que é promovido pelo Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba. O curso tem como público-alvo os licenciados em História ou áreas afins, com carga horária de 420 horas, com aulas nas segundas-feiras, no turno da noite, e nos sábados pela manhã e tarde. Para essa segunda turma foram ofertadas 20 vagas, com o objetivo de qualificar professores de História, compartilhando habilidades e competências no ensino e na pesquisa, especificamente sobre a história da Paraíba. É a UEPB sempre preocupada em fortalecer a qualidade do ensino e também a história do povo paraibano. E agora trazemos mais uma conquista dos estudantes da Universidade Estadual da Paraíba. Dessa vez, 2 graduandos do curso de jornalismo foram selecionados para o Projeto Nacional de Comunicação e Saúde da Universidade Estadual de Brasília. Quem tem os detalhes sobre esse projeto e a participação dos estudantes da UEPB é a repórter Estela Costa. Vamos ouvir. 2 graduandos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba foram selecionados para fazer parte da equipe do Projeto Nacional de Pesquisa e Extensão Arbovírus, Dengue, Zika e Chikungunya, Gestão da Informação, Educação e Comunicação. O projeto de pesquisa e extensão é uma iniciativa do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde, vinculado ao Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade Nacional de Brasília, onde está a coordenação geral do projeto. Os alunos da graduação que participam dessa iniciativa recebem uma bolsa no valor de R$ 700,
durante o período de 10 meses. Eles são financiados pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, a Finatec. O resultado da seleção saiu no dia 21 desse mês através do site nesp.nb.br e os estudantes de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba que foram aprovados são Daniela Renale Bezerra Regis e David Eduardo de Souza Gomes. Outros 7 alunos foram classificados para o cadastro reserva. David nos fala da alegria de ter sido selecionado. Saber que fui selecionado para este projeto de pesquisa foi muito satisfatório. Participar desse projeto se faz fundamental para mim enquanto estudante de jornalismo, porque conseguiremos juntos mostrar a força articulada que a comunicação tem e como ela pode ser um instrumento forte e eficaz para a saúde, para o bem-estar e o desenvolvimento das comunidades. Mostraremos, através desse processo coeso de educação midiática, que a ciência e o saber local podem e devem caminhar juntos. O projeto terá a equipe formada por professores, alunos de graduação e pós-graduação de todos os estados e do Distrito Federal. Daniela fala como foi trilhar esse caminho para fazer parte dessa equipe. Para mim, essa aprovação, esse resultado tem um peso muito significativo, principalmente porque eu já venho de outra graduação, onde eu pude trabalhar um certo tempo num projeto relacionado a essa mesma temática, dessa área. E agora, cursando jornalismo, é uma área que eu sempre tive muita estima e que foi e está sendo finalmente o lugar onde eu tenho conseguido me encontrar profissionalmente. Esse resultado ele só confirma que, graças primeiramente a Deus, eu estou seguindo aí o caminho certo. O projeto tem como objetivo criar estratégias de comunicação para ajudar a população no combate aos vetores das arboviroses. O professor do curso de jornalismo, Rostam Melo, faz parte da coordenação estadual e nos fala a respeito da atividade e da importância desse projeto para a sociedade. É importante destacar que o objetivo é justamente traduzir e aproximar o conhecimento que é produzido na academia, na universidade, sobre a prevenção de arboviroses, sobre a prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya, aproximar esse conhecimento da população. Então, as ferramentas de comunicação, sejam as ferramentas midiáticas das redes sociais, sejam as ferramentas de comunicação comunitária, são extremamente importantes para fazer com que esse conhecimento chegue a quem de fato precisa, ou seja, chegue à população, chegue a comunidades mais carentes, chegue à periferia, chegue à zona rural, chegue em lugares onde muitas vezes há uma resistência da própria população em relação a medidas de prevenção, e o uso estratégico da comunicação é extremamente importante para fazer com que esse conhecimento gerado na universidade gere conscientização, gere um novo comportamento de prevenção e com isso contribua para a construção de políticas de saúde pública nesse país. Essa é a primeira vez que a Universidade Estadual da Paraíba participa com estudantes do curso de jornalismo inseridos no projeto. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela Costa, e parabéns aos estudantes e professores de jornalismo da UEPB, que agora vão contribuir ainda mais para a sociedade no âmbito da saúde. Parabéns a toda a equipe e a essa iniciativa de servir e auxiliar a população a entender melhor sobre as arboviroses. E bora se ligar na revisão do quadro Português Sem Segredos. E o professor Edson Tavares já começa logo respondendo uma pergunta para a gente. Professor, qual usar? Mal com U ou mal com L? Essa palavra confunde, não é mesmo? Português Sem Segredos. Essa palavra gera alguns problemas na hora de escrever, principalmente porque aqui no Nordeste não costumamos pronunciar de forma diferente cada uma dessas palavras. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a pronúncia do mal com L é nítida, pois o gaúcho ergue a língua até a arcada dentária. Mal. Entretanto, na hora de escrever, os patrícios do Sul têm as mesmas dificuldades em saber quando é com L e quando é com U. Gramaticalmente, dizemos que mal com U é um adjetivo, vem sempre se referindo a um substantivo. Garoto mau, mau negócio,
Lobo mau, tudo com U. E mal com L é substantivo ou advérbio. Teu mal é comentar o passado. O mal da humanidade é a hipocrisia. Ele mal conhece a moça. A dica: o contrário de mal com U é bom. O contrário de mal com L é bem. Daí é só trocar mentalmente o mal por bem ou bom. O que der certo, mata a dúvida. Assim, lobo mau é com U, porque o contrário seria lobo bom. O mal da humanidade é a hipocrisia. Mal é com L, porque o contrário seria o bem da humanidade e não o bom da humanidade. A palavra traz se escreve com S ou com Z? Depende do uso. Traz com S é substantivo, significa a parte posterior de algo. A vida ruim ficou para trás, com S e com acento. E traz com Z é verbo, o verbo trazer. A garota traz muita alegria para casa, traz com Z. Entendido? Você pode entrar e sair de sua casa a hora que você quiser, ou tem um erro aí? A casa pode ser sua e você vive num país livre, mas não está certo falar assim. Você não pode entrar e sair da sua casa. É um caso de regência verbal. Cada verbo é regido por uma preposição. O verbo entrar é regido pela preposição em, e o verbo sair pela preposição de. Então você não pode juntar os dois verbos com uma preposição só. Como fazer então? Colocar cada preposição com seu verbo. Assim, você entrou na casa e saiu dela. É como concordar e discordar. Você não pode dizer que nem concorda nem discorda de uma pessoa. Concordar é com, discordar é de. Então, você nem concorda com ela, nem discorda dela. Entendido? E aí, ficou alguma dúvida sobre o que falei hoje? Obrigada, professor Edson Tavares. Ele que deve voltar a contribuir com participações inéditas aqui com o CBN Universidade. Sábado que vem tem dica de português com o professor Denis Medeiros. Fica atento para não perder nosso programa, que essas orientações sobre a nossa língua portuguesa são bem importantes para o nosso dia a dia. Agora vamos de mais um intervalo rápido. No próximo bloco a gente fala sobre violência contra a mulher e tem os detalhes para as inscrições nas oficinas do 5º Seminário de Extensão da UEPB, que já recebeu centenas de vídeos participantes. E tem muito mais. Fica sintonizado que o CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa que traz as principais informações sobre a Universidade Estadual da Paraíba. O nosso assunto neste terceiro bloco do CBN Universidade é violência contra a mulher. Desde o início da pandemia, muito se fala no aumento do número desse tipo de crime, um momento em que muitas mulheres passaram a ficar mais dentro de casa e convivendo mais com os companheiros. Isso mesmo, na maioria das vezes o agressor é o próprio parceiro das vítimas. Para se ter uma ideia, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado, em 2020, o número de feminicídios representou 38% do total de mulheres assassinadas aqui na Paraíba. Foram 36 casos registrados. É um número preocupante e tem um projeto de extensão da UEPB que tem avaliado os dados a partir das narrativas dos agressores. É o Os Homens que Não Amavam as Mulheres, discursos dos acusados de cometer feminicídio na Paraíba. E sobre essa iniciativa, conversamos com a professora Mauriene Freitas, do Departamento de Letras e Humanidades do campus de Catolé do Rocha. Professora, como surgiu esse projeto?
O projeto surgiu como uma consequência do processo mesmo de orientação que eu já vinha desenvolvendo dentro da própria instituição. A gente começou a trabalhar com análise de discurso, os discursos que estavam sempre aparecendo na mídia, né? Então, as narrativas, as discussões sobre direitos humanos foram talvez as principais. A gente trabalhou com questões de política também, mas também, sobretudo, com as questões sobre os direitos humanos. E a questão da mulher sempre foi de especial interesse para mim, porque, inclusive, eu milito nessa área, né? Então, no que diz respeito ao feminicídio, essa escolha foi porque a gente percebia que tudo que se tinha sobre feminicídio ele era muito mais de uma perspectiva jurídica e absolutamente nada da perspectiva sociológica, antropológica, sobre a discussão desse tema. Então a gente decidiu fazer um projeto que contemplasse essa perspectiva e que, ao mesmo tempo, elucidasse algumas questões, algumas incógnitas que a gente não conseguia compreender nesse processo de feminicídio. Então, assim, notadamente, o país vem, acho que não só o país, mas o mundo vem prestando mais atenção nesses temas, e o feminicídio também está nessa esteira, né, das violências contra as mulheres. Então, falar de feminicídio e o máximo que nós tivéssemos de informações para fazer essa fala sobre feminicídio, né, de compreensões, de estudos acadêmicos sobre o assunto, iria contribuir nessa luta contra as violências contra as mulheres. Em que estágio da pesquisa vocês estão, professora? Agora, no momento, a gente está entrando para o segundo ano da pandemia, né? Então, estamos em 21 e essa pesquisa ela estaria já às vésperas de conclusão. Só que com a pandemia, acho que todo mundo que trabalha com pesquisa teve problemas no desenvolver da própria pesquisa. Então, essa é uma pesquisa que ela conta com apoio financeiro da FAPESC, né, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, e da própria instituição, da UEPB. Então, a FAPESC renovou por mais um ano a pesquisa, mas, enfim, pelo ano de 2021, mas a gente acha que, a gente tem certeza que a pandemia não vai se encerrar em 2021. Então, nós já estamos na fase de análise mesmo do material, dos dados. O que a gente avalia como de aspecto negativo foi porque a gente teve um problema na coleta de dados. Essa é uma pesquisa que era composta por 2 coordenadores. Eu coordeno na pesquisa do ponto de vista mais macro, mais geral, e dou conta da parte de análise discursiva, da análise de discurso sobre essas questões, mas a gente também tem uma outra equipe que é coordenada pelo professor Josemar Mello, que trabalha de arquivologia, né, e trabalha com arquivo. Então, foi a equipe do professor Josemar que foi a campo para conseguir esses inquéritos. E aí, qual foi o problema? Para além, né, da própria problemática da pandemia que nós tivemos, que isso atrapalhou, dificultou ainda mais essa coleta de material, de corpos, nós temos um problema de ordem prática, que é a completa não sistematização deste conteúdo. Entendo. E como é a realidade dessa sistematização aqui na Paraíba? Você não tem um sistema unificado onde você possa encontrar esse material. Então, por exemplo, se acontece um feminicídio no município, sei lá, de São João do Cariri, esse processo ele é físico, né? E ele fica na delegacia de São João do Cariri. Se acontece um outro feminicídio em Picuí, então esse outro processo ele fica na delegacia de Picuí. Então a gente percebeu que essa pulverização, isso dificultou a maneira, a forma como nós poderíamos fazer para conseguir sistematizar esse corpus. E para além dessa dificuldade da própria designação no mapa geográfico desses processos, mesmo estando, por exemplo, se a gente for pesquisar os casos feminicídios acontecidos em João Pessoa ou em Campina Grande, você percebe que não existe uma certa sistematização, existe uma dificuldade também de acesso a esses dados. Essa dificuldade de acesso às informações comprometeu o desenvolvimento da pesquisa? O que afetou nos objetivos de vocês? A nossa intenção, o nosso objetivo inicial era dar conta de todos os processos, né, todos os inquéritos, analisar todos os inquéritos
de feminicídio dos anos 2015 e 2016. 2015 por causa do ano da publicação da lei, da criação da lei do feminicídio, né? Mas nós não conseguimos fazer isso justamente por causa dessa dificuldade de acesso aos dados. A gente foi em várias repartições, falamos com várias pessoas e tentamos, e aí só conseguimos ter acesso a quatro processos, quando a gente conseguiu da própria Secretaria de Segurança Pública uma média aí entre 25 e 27 casos por ano de feminicídio. Então, assim, a pesquisa, como a gente teve toda essa dificuldade, ela está caminhando, a gente está finalizando a pesquisa, né, analisando os dados, fazendo análise dos dados, de acordo com o que a gente teve. Aí, no caso, vocês restringiram a dimensão da pesquisa. Passou a ser um estudo de caso, digamos assim. O que vocês conseguiram ter acesso? Já a equipe de arquivo foi a campo e nós conseguimos, no Tribunal de Justiça, na segunda vara, né, na segunda vara criminal, tivemos uma boa colaboração lá, e os processos que estavam lá nós conseguimos pegar, que foram justamente esses quatro processos. Então, a gente conseguiu ter acesso a esses 4 processos. Então, o que foi que a gente fez? Fomos analisar caso a caso, né? São 4 casos completamente distintos, completamente diferentes, de anos diferentes. E a gente a gente não tem uma sistematização no que diz respeito ao aspecto cronológico, mas a gente pode sistematizar o que de fato nós queríamos, o discurso, né? Então a gente foi analisando o processo a processo. O que se assemelha? No que eles convergem? No que eles são diferentes? Então a gente tentou estabelecer essa foi basicamente a grande forma de análise que nós fizemos. A gente trabalha com análise crítica do discurso, a gente trabalha com Norman Fairclough, que é o inglês, e trabalha com para ele o discurso é composto de três segmentos indissociáveis: o texto, a materialidade linguística, aquilo que está lá escrito ou não, né? Porque nem todo texto precisa ser escrito. A prática discursiva e a prática social. Então, esse tripé, eles são indissociáveis. Esses 3 aspectos, eles precisam estar juntos. Então, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos essa proposta de metodológica e analítica e tentamos aplicar nesses textos que nós conseguimos, que é justamente isso que nós estamos fazendo nessa fase da pesquisa. E o que a senhora pode destacar nas características ou semelhanças encontradas nesse material, professora? A pesquisa, quando foi pensada, ela foi pensada para ser investigada no inquérito, no primeiro depoimento que o acusado presta à delegacia. Por quê? Porque a gente avalia que o primeiro depoimento ele é menos orientado. Isso não quer dizer que ele não seja orientado, mas ele é menos orientado. O que a gente percebeu nesses documentos, nesses inquéritos? Todos os acusados fugiram. Todos os acusados fugiram e aí eles tiveram proteção e houve um processo de negociação para entrega, isso, aquilo, outro. Então, a gente já avalia que a partir desse processo já existe uma capacidade de elaboração, né, baseada em orientações de segundos ou terceiros. Mas, mesmo assim, a gente trabalhou com esse primeiro inquérito. E aí, o próprio inquérito apresentou algumas particularidades. Por quê? Porque quando você analisa o gênero textual inquérito, né, ele tem uma espécie, uma forma que é consolidada. E qual é a maior característica quando você tem um depoimento, né, que está lá no inquérito? O depoimento, ele é mediado. O depoimento, ele não é escrito a punho pelo acusado. Tem uma pessoa que certamente é o escrivão da delegacia, e que ele vai mediar isso e ele vai colocar no papel as informações que ele julga ser importante. Isso não quer dizer necessariamente que são as informações que o acusado julga ser importante. Então, você tem um filtro aí, né? Você já tem uma certa diluição desse material, desse conteúdo. E aí, o que foi que a gente percebeu? Foram 4 casos. Dos 4 casos, 3 tinham depoimento dos acusados, o 4º caso ele estava sendo investigado, mas o acusado estava foragido, e nesses 3 casos todos fugiram. Nesses 3 casos, dois assumem o crime. Ele assume o crime, mas diz que foi acidental. Esses 2 que assumiram o crime, eles assumiram inclusive o planejamento do crime, então foram crimes premeditados. O 3º caso, ele diz que não planejou e que foi um acidente, embora tenha adquirido a arma de fogo porque tinha planejado matar o padrasto. Quer dizer, o acesso à arma de fogo
ele já demonstra uma intenção de matar. Quem quer que seja, mas demonstra. Desses 3 casos, os 2 casos que foram premeditados, os assassinatos foram cometidos por facas. Nesse que se alega um acidente, esse foi por arma de fogo. Nesses 2 casos que se tem a presença da premeditação e o assassinato cometido por arma de fogo, nesses 2 casos, os acusados tentam, ao longo do depoimento, construir a narrativa do bom provedor ou do bom marido. Professora, e como essa pesquisa deve contribuir com a sociedade? Eu acredito que a universidade ela serve à sociedade, né? A universidade, para a universidade, se ela se concentra nessa linha de raciocínio, ela está fadada ao fracasso. Então, toda pesquisa ela tem que ter uma devolutiva para a sociedade. Essa pesquisa, a intenção dessa pesquisa é compreender quais são as práticas discursivas que apresentam nos textos, mas quais são as práticas sociais que estão contidas na nossa sociedade. O que leva um homem a fazer isso? O que ele alega? Quais são as construções históricas, discursivas, materiais que estão implícitas nisso, que levam um acusado a praticar um homicídio dessa natureza? Porque a gente sabe que 35% das mortes das mulheres no mundo inteiro elas são cometidas pelos próprios companheiros. Então, isso não é uma questão meramente de segurança pública, isso é um problema estrutural que nós temos aí de organização da própria sociedade. Então, essa pesquisa ela foi pensada para a gente compreender mais profundamente como é que se dá esses processos. E eu também não acredito que questões como essas, especificamente que tratam de violência, que tratam de feminicídio, elas devam ser tratadas meramente pela ótica do punitivismo. Né? Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra a formulação de leis que protejam, mas só a formulação de leis, elas não dão conta da necessidade da própria sociedade. A sociedade precisa do quê? A sociedade ela precisa compreender, ela precisa se educar, ela precisa conhecer. Então, a pesquisa ela tem como interesse de fornecer, de fomentar, por exemplo, algumas informações que a gente possa trabalhar, por exemplo, em grandes campanhas de conscientização contra o feminicídio. Obrigada, professora. É hora de intervalo aqui no CBN Universidade. No próximo bloco, a gente traz os detalhes sobre o edital de auxílio conectividade para estudantes da UEPB. Voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa e já com informação sobre a 5ª edição do Seminário de Extensão da UEPB. É que tem inscrição aberta para os interessados em participar das oficinas e outras atividades do evento. O prazo é até o dia 10 de agosto. E só lembrando que o período para inscrição de trabalhos para serem apresentados já foi encerrado. O 5º Semex deve ser realizado remotamente nos dias 11 e 12 de agosto e vem com o tema Extensão Universitária e a Covid-19, Desafios e Superação à frente de uma nova realidade. Na programação tem oficinas, palestras, mesas redondas, debates e apresentações culturais, tudo com o objetivo de garantir um amplo debate e a reflexão sobre os entraves da atividade extensionista ao longo de 18 meses de pandemia e traçar novos caminhos para a extensão. Esse ano, a organização do evento recebeu mais de 200 vídeos inscritos de diversas áreas que estão sendo avaliados pelas comissões para que sejam apresentados durante o seminário de extensão. O Semex prevê premiação para os 3 primeiros lugares de cada categoria. É o prêmio em homenagem ao centenário do educador Paulo Freire. A programação completa do 5º Semex você confere no site da universidade, o uepb.edu.br. E o edital do auxílio conectividade da UEPB está aberto até a próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, oferecendo bolsas nas 2 modalidades de auxílio, ou para aquisição de equipamentos eletrônicos ou para contratação de serviço de internet. A Pró-Reitoria Estudantil destaca que o estudante deve prestar bem atenção na hora de preencher os dados e anexar os documentos na hora de se inscrever. Quem explica melhor para a gente é a assistente social da Proeste, Thaisa Gregório. Escuta aí. Recentemente, a Proeste lançou mais um edital de auxílio conectividade
com 300 vagas para a modalidade acesso à internet em caráter emergencial. Para os estudantes regularmente matriculados no período 2021.1, as inscrições elas iniciaram dia 21 e vão até o dia 2 de agosto. Mas nesse edital é importante que o estudante se atente ao cronograma, porque ele é um pouco diferenciado dos anteriores. Nesse cronograma em específico, a gente tem o período regular de inscrição online. Após isso, a gente vai divulgar uma lista de candidatos com inscrições homologadas e candidatos com inscrições não homologadas. Para aqueles candidatos que ficaram na lista de inscrições não homologadas, ao lado vai ter a numeração, o código daquele documento que o estudante não enviou ilegível, teve uma divergência de informação, por exemplo. Então, esse estudante vai ter esse período, via formulário também, para enviar essa documentação faltante, essa documentação que a própria Proeste indicou na lista. Após esse período de complementação da documentação, a Proeste vai divulgar uma lista apenas de inscrições homologadas, tá certo? Então, esse estudante vai só aguardar o resultado preliminar, que é a classificação, e após isso ele pode recorrer apenas argumentativamente desse resultado, tá certo? Argumentativamente quer dizer que ele não vai poder mandar mais nenhuma documentação complementar. Ele vai só argumentar no formulário o porquê que ele está recorrendo desse resultado. E após esse período, divulgaremos a lista de 300 nomes contemplados com o auxílio. E a partir desse momento, a Proeste segue com o fluxo normal, enviando a lista de pagamento para a Pró-Reitoria de Finanças e a primeira tentativa de pagamento será feita. Se houver algum problema nessa etapa, o estudante terá 10 dias úteis para sanar essa pendência, a partir do primeiro contato da Proeste. Está aí a importância do estudante dar um número de telefone, fornecer um número de telefone válido, um e-mail válido, que a gente realmente possa entrar em contato com esse estudante. Porque se isso não for feito, esse estudante perderá o direito ao auxílio. E a Proeste reitera que em todas essas etapas citadas no cronograma está disponível tanto por e-mail quanto por Instagram, que é uma ferramenta que vem crescendo cada dia mais a interação, para tirar qualquer que seja a dúvida. Então, o estudante ele tem um acesso fácil à Proeste, não envie, seja a inscrição, seja o recurso, seja a documentação complementar, sem tirar a sua dúvida antes. Estamos totalmente disponíveis. É esse o recado que a gente quer mais afirmar. E se você precisar entrar em contato com a Pró-Reitoria Estudantil através da rede social, o perfil deles no Instagram é o @proeste.uepb. Agora a gente fala sobre atividade física. Você costuma praticar algum exercício pelo menos 3 vezes por semana? Sabia que através dele podemos evitar vários problemas de saúde? A reportagem é do João Paulo Cardoso. Se liga aí. A atividade física é um dos pilares do tratamento de várias doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. Além disso, ela traz benefícios para a saúde mental e ajuda a combater o excesso de peso. A Organização Mundial da Saúde recomenda até 300 minutos de atividades físicas semanais para os adultos, sendo 1 hora de exercício por 5 dias ou 40 minutos por 7 dias da semana. A assistente social Simone Araújo, que já pratica exercícios físicos há 10 anos, revelou que a atividade física funciona como combustível para o corpo. Segundo ela, quem pratica atividades físicas está zelando a si próprio. É cuidar constantemente da sua saúde física e mental. Realmente é difícil para uma pessoa sedentária começar do zero, mas depois que se começa, vai se tornando prazeroso fazer aquilo. E são resultados que influenciará constantemente em todos os ângulos da vida para melhor. A atividade física é como combustível para o nosso corpo. Muitas vezes fui para a academia estressada, cansada, com muita coisa do trabalho, triste, ansiosa, e durante o treino isso foi sendo liberado. É nítido a sensação de alívio que vai dando durante o treino. E ao terminar o treino, ao sair do treino, eu me sinto já outra pessoa, totalmente renovada. De acordo com a diretora clínica do Hospital do Trauma de Campina Grande, Vivian Kelly,
A atividade física bem supervisionada garante melhorias em várias áreas do corpo. As atividades físicas só vêm a trazer benefícios, né, para todas as pessoas que vêm a estar realizando, tanto para a melhora psicológica, a melhora do bem-estar físico em relação à melhora do funcionamento cardíaco, respiratório, gastrointestinal, faz o indivíduo adquirir uma melhor resistência física. Então, a atividade física bem supervisionada, bem indicada, só tem a trazer benefícios para o indivíduo. Em conversa com a nossa equipe, o profissional de educação física Breno Ricardo de Souza deu orientações para quem deseja praticar exercícios físicos. Para ele, é essencial que o indivíduo procure a ajuda de um profissional especializado. Ainda de acordo com o educador físico, o treinamento tem que ser de forma moderada e o excesso dele pode ser prejudicial à saúde. É interessante você ter um profissional do seu lado, profissional que lhe oriente. Assim você não comete alguns erros, não pulam etapas das quais são importantíssimas na fase inicial do treinamento, seja treino de corrida, treino de musculação, treino de força, que a partir disso o indivíduo ele não pulando nessas etapas, ele não tem um risco de chegar a um certo tipo de lesão, não tem um certo risco de não se machucar durante o treino. E sem falar em conta que a ajuda do profissional, você consegue chegar no seu objetivo de forma mais eficaz, de forma mais segura. E é de suma importância que o indivíduo ele consiga ter uma boa alimentação, pois a partir da alimentação consegue ter resultados mais eficazes, dependendo também do objetivo e levando em consideração que o objetivo do exercício físico, seja para hipertrofia, para o emagrecimento, para a performance, ele depende de inúmeros fatores, ou seja, ele é multifatorial, ele depende da alimentação, ele depende do treino, vai depender também do descanso, certo? São inúmeros fatores que vai contribuir, porém a alimentação, ele é um dos tripés, né? No qual nós chamamos, que seria treino, dieta e o descanso. São três fatores cruciais para um bom resultado. Para aderir a um estilo de vida saudável, é preciso manter uma alimentação equilibrada e fazer atividade física. Você é responsável de cuidar da sua própria saúde. Por isso, não invente desculpas para deixar de se movimentar. Procure a ajuda de um profissional e pratique exercícios físicos. João Cardoso para o CBN Universidade. Obrigada, João Paulo, e vamos nos movimentar. E antes de terminar o nosso programa, tenho um lembrete para vocês. Neste sábado, a partir das 2h30 da tarde, tem o programa Universiência na TV UEPB no YouTube. Esse programa traz uma pesquisa arqueológica que vem sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba. Além disso, o Universiência traz o que é destaque científico em várias instituições de ensino superior do Nordeste. Fica ligadinho e acompanha o programa. Assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. Daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, ele já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube também. Muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Eu sou Natasha Leone e te espero semana que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.